Hora do Enem no ar e hoje é dia de treinar redação. Ih, não tá entendendo nada? Calma aí que a gente te explica. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar, falando de redação. E hoje nós preparamos uma seleção das principais sugestões que os professores deram para você mandar muito bem na redação. Pronto? Começando pelo começo. Por que o Enem pede uma redação? Fala aí, professor Rômulo Bolivar. Com a prova de redação, o Enem tenta verificar aquilo que o aluno aprendeu durante o ensino médio. O que ele traz de conhecimento da sociedade, de valores da sociedade e como ele pode devolver em forma de proposta de intervenção para a sociedade aquilo que ele recebeu em sua formação. Então é importante que ele apresente domínio de outras áreas, conhecimento de outras disciplinas, conhecimento da notícia que acontece no seu cotidiano e também conhecer os valores envolvidos com a discussão dos direitos humanos. Ou seja, você tem que provar que entende tudo de cidadania e está pronto para fazer a diferença. E a regra é clara. Você tem que fazer isso escrevendo um texto dissertativo argumentativo. Mas afinal, o que é dissertar? Com a palavra Milena Air e Rômulo Bolivar. Dissertar é explicar alguma coisa, né? Desenvolver um determinado assunto. Agora, quando você vai defender um ponto de vista, seja ele qual for, qual seja a relevância dele, aí você já entra no campo da argumentação. Essa é a diferença. Existe o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. O texto dissertativo expositivo ele é mais informativo, ele apresenta os dados, ele pode apresentar as citações, mas ele não tem tanto envolvimento por parte do candidato. É quase como se fosse um texto jornalístico. Esse não é bem-vindo. O texto bem-vindo é o dissertativo argumentativo, em que o candidato apresenta sua marca de autoria. Ele consegue criticar os dados que ele apresenta no texto. Então, vale a pena dizer também que todo tema do Enem tem como contrarreflexo um problema social. E como é que a gente escreve sobre o tema ou sobre o problema social? Em geral, se colocando no lugar da vítima. Essa é a grande sacada, demonstrar que você é capaz de sentir empatia e solidariedade. Mas e no caso oposto, quando você se identifica com o tema a ponto de se sentir inflamado? Aí é hora de evitar radicalismos. Isso mesmo. Sem radicalismos. Quem explica melhor é o antropólogo Cássio Mota. Se você é, de alguma maneira, afetado por violações de direitos humanos ou por discriminações ou qualquer outro tipo de violência, tente se afastar disso. Eu sei que é um movimento difícil, mas tente se isentar desse envolvimento afetivo com a questão e, de longe, a partir de referenciais teóricos, especialistas e dados, criar a sua argumentação. E lembre sempre de uma coisa muito importante. O seu texto tem que ter autonomia. E quem explica isso é o professor David Gonçalves. Eu falo pro meu aluno, imagina que a sua redação vai ser entregue a uma pessoa estranha, né? Um sujeito que você vai pegar na rua e pedir para ler a sua redação. Esse sujeito que é estranho, que não conhece o tema, tem que ser capaz de ler o começo da sua redação e voltar a essa frase temática, mesmo que ele não conheça. É claro que a banca sabe qual é o tema, é claro que quem fez sabe qual é o tema, mas você sempre escreve partindo da seguinte premissa: quem vai ler não sabe nada a respeito do tema, portanto, você precisa deixar claro isso inicialmente. Tá em dúvida de qual caminho seguir? O tema e os textos de apoio são a grande sacada. Você só precisa respirar fundo e interpretar com calma. O Enem apresenta a proposta de redação e apresenta a coletânea, apresenta os textos de apoio. Nos textos de apoio, ele ajuda muito o candidato. A dificuldade costuma ser não necessariamente um não conhecimento do tema, mas a interpretação do texto de apoio. Volta e meia, um dos textos de apoio é uma imagem. E aí? Como fazer? Quando a gente está diante de uma imagem, nós precisamos observar os detalhes, tudo que está nele. Então, é o desenho, é o slogan, são as frases que aparecem e se o verbo está no imperativo ou se não está, tudo vai formar um texto. E, a partir dessas informações, você tem como trazer para a sua redação elementos que podem se transformar em argumentação. É isso mesmo. Ler os textos de apoio é o melhor investimento.
Porque no texto de apoio ele já indica quais são as possíveis causas, ele já dá até uma pista de possíveis soluções, o que já facilita o candidato a não ficar em cima do muro, o que eu vou apresentar, ou sobre o que o Enem está falando. E outra coisa, não adianta gastar tempo discordando do tema. A gente tem que saber que negar a existência do problema é o pior caminho, porque se a banca usou é porque ele já existe na condição de problema social. Então, analisar também aquele problema sobre a perspectiva social do Brasil, porque às vezes trata-se de um assunto que acontece em qualquer lugar do mundo, só que o tema está delimitado e ele precisa trazer isso para uma reflexão voltada para o Brasil. Reflexão voltada para o Brasil. Esse é o foco. Então eu já posso sair escrevendo. Vrá! Calma, eu sei que o tempo é curto, mas nem por isso vale a pena sair escrevendo. Rascunho é sempre o melhor caminho. Fala aí, professor Luiz Guilherme Barbosa. É importante que a redação seja planejada, que você chegue, na hora de redigir a sua conclusão, que você chegue a ela já embasado com os argumentos que você desenvolveu anteriormente. E fica ligado, viu? Nada de fazer rascunho quilométrico. Não dá para desenvolver um texto todo de rascunho. Isso é inadmissível, não vai dar tempo se ele fizer isso. Vai encrencar. Então, ele bota uns tópicos, faz um pequeno esboço, depois ele desenvolve o texto. O ideal é que ele ainda consiga revisar o texto. É muita coisa para administrar nesse momento. É isso aí. No Enem, o segredo é administrar o tempo e o foco até o final. Não adianta escrever a introdução, relaxar e se perder. A introdução é um compromisso que o aluno assume com a banca. Então, ele não pode pensar num grande problema, discutir esse grande problema no primeiro parágrafo, se esquece do problema e muda para outro em outro parágrafo. Então, ele pensa que está feliz porque está mostrando muito repertório para a banca, mas ele está pecando em relação à coerência interna, porque se perdeu alguma coisa no fio argumentativo do aluno. Show de bola! E como estruturar os argumentos? Eu costumo indicar para os alunos que eles se valham da conexão de duas possibilidades. Um argumento de natureza teórica, que a gente chama de premissa, e um argumento de natureza factual. A premissa é um conceito que vem assim, de um tipo de raciocínio cujo nome é bastante repetido nas aulas de argumentação, um raciocínio chamado de silogismo. Então, vamos pegar um silogismo bem básico para entender. É um pressuposto teórico tomado como verdade em um determinado momento histórico. Então, se eu digo assim, todo ser humano é mamífero. Isso é uma premissa aceita para a nossa realidade histórica, né? Ok. E aí eu digo assim, Land é um ser humano. Essa é uma premissa menor. Eu peguei uma premissa maior, mais ampla, e outra menor. Conclusão, Land é mamífero. Então, duas premissas juntas, uma maior e outra menor, elas confrontadas entre si levam a uma conclusão. Não necessariamente, talvez não seja nem muito recomendável que o aluno trabalhe só com premissas dessa natureza, teóricas, mas que ele associe uma premissa teórica a uma evidência factual. Esse é o tipo de argumentação que melhor se sustenta, que leva a conclusões assim mais difíceis da gente se objetar, sabe, se colocar contra, porque está bastante garantido. Tem a teoria e tem a prática. Hoje a gente relembra as melhores sugestões para você se dar bem na redação do Enem. Já respondemos algumas perguntas. Por que redação? Por que argumentar? Ah, e tem outra pergunta também. E como argumentar? Perdeu? Então recapitula aí, professor Helder Brinatti. E a introdução tem que ter mais ou menos umas 5 a 7 linhas. Então, é bem pouquinho. O candidato só tem 30 linhas, com uma margem bem estreita para escrever tudo que ele sabe sobre aquele assunto. Então, essa é uma dica. E também no desenvolvimento, né, é interessante ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Colocar alguns argumentos de autoridade, o que algum cientista falou, mas é importante que o candidato não invente. Mas daí está sendo incoerente com a realidade. Para não cair nesse tipo de desespero, é importante você ficar ligado no que está acontecendo no mundo. Claro, sempre pesquisando as notícias em fontes confiáveis, mas onde elas estão? Quem dá a dica é a professora e pesquisadora da Fiocruz, Rafaela Bruno, e os professores Rodrigo Peixoto e David Gonçalves. Acho que é válido procurar as diversas fontes, né? Hoje em dia, muita gente acaba se informando por muitos textos informais, mas o certo mesmo é que as pessoas se informem apenas nas fontes oficiais, ou seja, aquelas que estão
preocupadas e relacionadas com a divulgação científica que trazem fatos científicos. Porque é importante que o aluno saiba dialogar com as informações que são consideradas verdades, os documentos, as declarações universais como essa, para poder fazer as afirmações. Não basta o aluno só opinar, ele tem que dialogar com o conhecimento que já existe para poder fundamentar o que ele quer dizer. Agora, mais importante é você conseguir conflitar, né, os meios de comunicação. Então, se você tem informações de um site, você pode fazer, de repente, a relação com aquilo que você leu numa revista e, a partir disso, você pode relacionar o que você viu em sala de aula. Eu também gosto de sugerir que eles usem referências para começar o texto, para dialogar com a cultura. Referências históricas, cinematográficas, literárias, porque também é importante mostrar repertório cultural nessa prova. É uma prova que exige isso dos alunos. E isso tem tudo a ver com a vocação do Enem. Na redação, nós temos uma competência, a competência 3, que lida exatamente com essa questão de transversalidade, a questão de como os alunos, os candidatos, relacionam os diversos temas, os diversos assuntos. Isso também demonstra um domínio sobre aquela temática e também domínio sobre o mundo em geral. O importante é você não se afobar. Ganhar repertório é algo que acontece de modo contínuo, todos os dias. Nós temos um pouquinho de tempo ainda. O candidato precisa ler. Nós não sabemos qual é o assunto específico que vai ser tratado no Enem. Então, leia jornais, acompanhe telejornais, poesias, letras de músicas, literatura. Leia textos de sociologia, de filosofia, história, geografia. Leia! É preciso ler, porque sem conteúdo nós não conseguimos argumentar. Sem assunto não dá para fazer a redação. Um bom jeito de tornar essa conquista de repertório mais dinâmica, mais natural, é ouvir outras opiniões, trocar. O aluno, quando está se preparando para o Enem, ele está envolvido em um contexto de preparação. E nesse contexto de preparação, ele tem outros colegas, ele tem um professor, ele tem orientação de mídia, orientação de internet. Então, é sempre importante que ele troque texto com os outros, porque, às vezes, um aluno que é até inexperiente, tanto quanto ele, consegue enxergar erros no texto dele, ele consegue ver erros no texto do amigo. Além disso, ter sempre um professor ou alguém que possa avaliar o seu texto é muito importante e buscar outras discussões, outras fontes. A internet está aí com aulas gratuitas, com vídeos direcionados para o Enem, para a formação do aluno. Então, até sem gastar muito dinheiro, dentro da sua própria casa, ele consegue ter acesso a isso. Aquele perfil de estudante que se fecha dentro do quarto e fica buscando livro para se descobrir um cientista, esse perfil de estudante já está ultrapassado. O estudante que dialoga com o outro, que ajuda o outro, que recebe do outro, a troca hoje é o principal elemento de preparação efetiva para a prova do Enem que nós temos, para o perfil de prova do Enem que nós encontramos hoje. Agora, um top 7 do que deve e o que não deve ser feito na redação. Primeiro, gírias. É bem importante ele saber, então, adequar o discurso dele e perceber que ele não vai poder falar de qualquer jeito, tá? E aí ele não vai poder usar gíria, ele não vai poder usar expressões coloquiais, ele vai ter, então, que pensar que, poxa, o Enem é uma prova, né? É que nem uma entrevista de emprego. Então, a gente tem que escolher e adequar o nosso discurso, né? Não é que você não possa falar, você pode falar dessa forma, mas na hora de escrever, a gente tem tempo para pensar no que a gente está fazendo. Então, a gente tem que evitar cometer esses deslizes. Segundo, estrangeirismos. Ou seja, usar palavras em outras línguas. Pode? Há estrangeirismos que já estão bem integrados na língua, por exemplo, bullying, internet. Esses que já são bem habituais, não é necessário nenhum tipo de receio, nem aspas. Agora, há termos tão específicos de uma outra língua que é bom evitar. Terceiro, ironia. Ironia na dissertação pode até zerar. Isso porque o texto do Enem tem uma estrutura bem definida. Nós temos, como eu já disse, introdução, desenvolvimento e conclusão. E a linguagem tem que ser direta, objetiva, tem que ser no alvo. E, além de ser exata, a linguagem, né, o candidato tem que tentar não fazer ironias. Por quê? Isso não cabe no Enem, porque é um texto informativo, é um texto referencial, que tem que passar uma informação que é a opinião do candidato acerca daquele tema, e isso fundamentado em argumentos sobre
argumentos de autoridade, argumentos com exemplos e entre outros diversos tipos. Quarto, exclamação. A exclamação ela é um recurso gráfico, né? Uma pontuação que é muito própria para textos que vão trabalhar a emoção. A dissertação argumentativa é um texto técnico e é um texto lógico. Então, a linguagem precisa ser técnica. Aí, de novo, eu tenho muito receio em falar para os meus alunos, não pode usar. Porque pode ser que, em alguns casos, a exclamação seja ali útil para o processo argumentativo. No geral, não, mas vamos supor que o tema é sobre consumismo. E aí ele vai e fala ao longo da redação dele que a gente recebe o tempo todo mensagens para a gente consumir e ele quer evidenciar alguma dessas mensagens. Compre o carro amanhã, use o batom tal. Quando ele usa esses exemplos, ele vai precisar usar a exclamação e o imperativo, porque vai ter a ver com as mensagens publicitárias. Quinto, gerúndio. Quando o aluno faz muito uso de gerúndio, significa que talvez ele não tenha um repertório aí de conectivos, porque o gerúndio ele mata aí o lugar do conectivo, do porquê, do logo, do embora. E aí a gente que corrige, né, redação, né, a gente percebe isso. Então, ele acaba perdendo ponto na coesão. Para evitar esse tipo de coisa, existe o nosso sexto ponto: expressões coesivas. Existem determinadas expressões que cabem muito bem na estrutura da argumentação. Por exemplo, cabe acrescentar que, pontinho, pontinho, dados oficiais informam que, tananana, né? Esse tipo de estrutura coesiva abre o espaço para a argumentação. E aí vai encaminhando de uma maneira lógica, consistente, coesa, para a conclusão a qual a gente quer chegar. Sétimo ponto: e se o candidato se empolgar com as propostas de intervenção? Ele pode tangenciar se ele fizer a redação toda falando sobre propostas de solução. Ele tem que fazer o quê? Tem que deixar isso daí para o final, seria a conclusão. E já na introdução, né, que a dissertação argumentativa tem uns 5 parágrafos, 4 ou 5 parágrafos, sendo o primeiro introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. E seria aí nessa conclusão que o candidato deve desenvolver essa questão, essa proposta de solução, que envolve o governo, a escola. A gente já falou da estrutura do texto dissertativo argumentativo, vimos dicas de como argumentar. Ah, isso é moleza! É só sair dando a minha opinião. Pronto. Nada disso, tá doido? Refresca a memória dele, professora Milena. Argumentar, de certa forma, parte-se sim do fato de que você está dando alguma opinião, mas não é uma opinião pessoal, é uma opinião fundamentada, ou em uma lógica racional, em premissas, em pressupostos aceitos pela sociedade, ou em fatos. Nunca naquilo que a gente entende como a definição estrita de opinião. A opinião, ela se baseia, muitas vezes, em gostos pessoais, na subjetividade. Ela se baseia na vontade de alguém, né? Impressões sensoriais que as pessoas têm. Então, elas não são as opiniões necessariamente extensivas às outras pessoas. Claro que pode haver concordância, mas isso não é uma possibilidade sempre para todos, né? A opinião, ela é de cada um. Captou? Então, bora falar delas? As propostas de intervenção? Ou seria da proposta de intervenção, no singular? Professor Guilherme Matos e professor Rômulo Bolivar. De fato, a banca fala em uma proposta, no singular. Mas, se você pega o histórico dos últimos anos, as redações exemplares, que inclusive o INEP coloca no seu guia, você percebe que os candidatos têm colocado mais do que uma proposta. Então, é bom seguir essa linha. Proposta de intervenção, às vezes, é a preocupação ou grande preocupação do aluno, porque só essa proposta já sai de largada valendo 200 pontos. Então, é importante que ele tenha ciência de que esse é o grande desespero. Ele não é obrigado, em sua proposta de intervenção, a resolver o problema. É isso mesmo. Quem corrige a redação do Enem não espera que você crie uma proposta fantástica a ponto de resolver o problema de uma vez por todas. Então, show paranoia, né? A boa notícia é que a proposta de intervenção tem uma estrutura. Repara só.
No quesito técnico, convém lembrar que a proposta de intervenção bem avaliada, ela apresenta pelo menos 2 agentes sociais, porque é geralmente impossível um agente social resolver sozinho o problema. Se o governo estabelece uma lei e a sociedade não cumpre, a proposta não é válida. Se a sociedade se mobiliza na rua, como milhões já protestaram politicamente, mas os governantes não ouvem a voz das ruas, aquela proposta de intervenção, de mobilização social não vai ser competente. Então convém que ele apresente pelo menos 2 agentes sociais em sua proposta de intervenção, que ele apresente uma ação, isso tem que estar bastante explícito, a ação não pode ser, o governo deve agir, a sociedade precisa se conscientizar. O que é agir? A sociedade deve se mobilizar em campanhas, o governo deve criar leis, ou se já existe a lei, o governo deve fiscalizar para que as leis sejam cumpridas. Se já são cumpridas, o governo deve tornar essas leis mais duras. Enfim, 2 agentes sociais, ação, como, ele precisa explicar como essa ação será implementada e deve apresentar uma finalidade, um para que esta medida vai ocorrer ou ser aplicada. Isso é bem importante. Não captou? A professora Juliana Retich repete. O candidato precisa identificar quem faz o quê e como, ou seja, identificar qual agente que vai ser responsável por essa proposta para minimizar o problema, o que esse agente pode fazer e o que ele vai fazer também. O importante é que a nossa linguagem, na hora da proposta de intervenção, seja clara e específica. Dizer simplesmente, o governo precisa conscientizar a sua população é pouco para a gente desenvolver, para a gente elaborar a proposta de intervenção. É preciso pensar que instância do governo, o Ministério da Educação, desenvolver que tipo de campanha? Uma campanha publicitária nas escolas ou talvez promover reuniões com os professores que possam fazer com que esse tema entre em pauta na sala de aula. Aí você já está sendo mais específico e a sua proposta de intervenção pode se tornar mais original, consistente e relacionada com o que você argumentou até então. Vamos ver 2 exemplos práticos? Primeiro, uma proposta de intervenção a partir do tema de 2015. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Quem? A Polícia Civil. O que? Precisa fortalecer a rede de proteção às mulheres. Como? Construindo mais delegacias especializadas. E no caso do tema de 2013? Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Quem? Municípios e estados. O que? Devem aumentar o poder de atuação da lei com campanhas preventivas. Como? Produzindo material informativo com linguagem direcionada aos jovens para ser distribuído em escolas e universidades. Com isso em mente, bora treinar? Professor David Gonçalves, quais são as suas apostas para a redação do Enem 2017? Eu vou te sugerir aí uns 3 eixos possíveis para os alunos pensarem. De repente, o de mobilidade urbana é uma boa, né? O de segurança pública e o de educação. Eu acho que são 3 eixos importantes para se pensar. É claro que eles não dão conta de todos os temas possíveis, mas eles já abarcam aí muitos temas que podem vir a cair. De modo geral, o aluno precisa estar informado, né? Atualizado. E aí, voltando à ideia dos tentáculos, é tentar abarcar a maior quantidade possível de assuntos, de temas, de discussões, né? E isso, claro, que vai facilitar. Muitos assuntos, eles são transversais, eles podem ser aplicados em várias áreas diferentes. Então, estar bem informado vai ajudar objetivamente para a redação, vai ajudar nas questões objetivas. Então, acho que o de segurança pública, o de educação e o de transporte público, de mobilidade, pode ser uma boa para ele pensar aí, pelo menos para o início de conversa, né? Depois ele vai agregando outros temas possíveis. Então, mãos à obra! E lembre sempre, seja na redação ou em qualquer outra prova do Enem, o importante é ter foco. Esse é o primeiro passo. Identifique as suas dificuldades, organize um plano de estudos e supere uma a uma. Uma boa dica que eu posso dar para os alunos é pensar na leitura de redações que já tiraram nota máxima. Compara com o seu texto, vê o que ele fez de legal e por que ele foi premiado com a nota máxima, né? E olha o que você está fazendo e tenta ter um senso crítico aí para perceber o que você pode fazer para melhorar. Outra coisa, escreva de preferência uma redação por semana. É importante que eu coloque lá o relógio para controlar quanto tempo eu vou gastar escrevendo aquele texto. Vejam documentários, vejam filmes, pesquisem. Mas se liga, é importante se dedicar, mas sem esquecer o prazer de estudar. Aprenda vendo filmes, lendo livros e fazendo coisas que te deixem contente. Hã?
Não, eu tô só assistindo aqui um documentário maneirão, hein? Valeu! E como o professor Rômulo disse, nada de ficar isolado no seu quadrado. Na aula, não tenha vergonha de perguntar. E se você já saiu da escola, busque professores, troque ideia com os amigos e com a família. E tem o nosso site, horadoenem.mec.gov.br. E até a próxima!